né? O primeiro é simplesmente para a gente aplicar aí, o que a gente aplica algo que está associado à distribuição binomial, né? Então, a gente tem o quê? Uma história de que um byte, né? Vamos já direto para o exercício, pessoal, para ficar mais fácil, né? Então, a gente tem que a variável aleatória lá é quem? É o número de bytes transmitidos com erro, né? Nos próximos 4. Então, ou seja, o meu sucesso aqui são os bytes que são transmitidos com erro, né? Lembra que o sucesso, ele está associado, ao nosso evento de interesse, né? Que nesse caso é o quê? Ele ser transmitido com erro. Né? Então, a gente quer saber qual é o número de bytes, ó, uma contagem, né? Uma variável discreta, nos próximos 4. Então, ou seja, a gente está pensando numa proporção, por exemplo, pode ser 1 byte nos próximos 4, ou 2, ou 3, ou 4. Não tem outras opções. Tá? Dito isso, né, a gente tem uma probabilidade que o exemplo dá. Ele fala que a probabilidade de cada um desses bytes serem transmitidos com erro, né, ou seja, a probabilidade do erro, a chance é 10%, né, ou seja, uma probabilidade 0,1. Ora, como o nosso sucesso é byte transmitido com erro, então esse 0,1 é quem? É a nossa probabilidade de sucesso, é o nosso P. Tá? Então a gente tem que associar isso, a gente tem que fazer essas associações. Né? Além disso, tem outra informação lá. A informação é que essas transmissões desses bytes são realizadas de formas independentes, né? Então, acaba que a gente nessa forma, acaba que a gente cumpre essas ideias que estão aqui no início, né? Então, ou seja, cada byte transmitido é um ensaio de Bernoulli independente, porque só tem duas opções. Ou o byte vai transmitir com erro, ou sem erro, né? E ele é transmitido de forma independente, tá? Então, essas duas primeiras estão satisfeitas. E, além disso, a chance de cada byte ser transmitido com erro é a mesma. Então, ela é constante, essa probabilidade de P, que é 0,1. Então, a gente garante aí, né, que X aí, então, é uma variável aleatória que segue a distribuição ou um modelo binomial em que N é igual a 4, né, porque a gente tem 4 bytes que a gente quer estudar nos próximos 4, e a probabilidade de sucesso P é 0,1. O que a gente quer calcular aqui? P, quando X, né, a nossa variável aleatória observa 2, né? Ou seja, como que a gente lê isso? É a probabilidade do número de bytes transmitidos com erros, né, ser igual a 2, né, dentre os 4 que a gente vai avaliar. Tá? Então, como isso é uma distribuição binomial, a gente não precisa ficar lá calculando espaço amostral, associando com uma função, né, que é a variável aleatória. Não. Como é uma binomial, eu posso usar já essa fórmula, essa equação, né, que define a regra aqui, né, equação de probabilidade. Então, a gente pode usar essa ideia, em que x vai ser 2, né, que é o valor que eu estou observando, que eu quero estudar, que é o sucesso aí, né, 2 erros entre os 4, que é o N. A probabilidade de sucesso nós temos, então é só calcular. Tá? Então, fazendo isso, ó, a gente chegou nessa fórmula, né? Então, a probabilidade de x ser igual a 2 é o quê? É a combinação 4, 2 a 2, vezes 0,1 elevado ao quadrado, né? Vezes 0,9, né? Porque 0,9 é 1 menos p, né? Sendo p 0,1, elevado ao quadrado também, porque n, que é 4, menos o x, que é 2 também. Então, fazendo essas contas, pessoal, a gente chegou nessa resposta. Ou seja, qual que seria a nossa resposta? A probabilidade, então, de se observar 2 bytes com erros nos próximos 4 é 0,0486. Ou seja, existe, então, uma chance de 4,86% da gente observar 2 bytes com erro nos próximos 4. Né? Então, uma chance relativamente baixa. Por quê? Por quê, pessoal? Porque a gente observa que, né, a probabilidade de erro também é baixa, tá? A probabilidade de erro também é baixa. Ok, pessoal? Então, esse eu só fiz um review, né, até agora, tá? Só uma recapitulação. E aí, a gente vai para o número 2, tá? O número 2 eu deixei para vocês. Ok? Alguém tem alguma dúvida desse primeiro exemplo? Alguém tentou fazer o número 2 e tem alguma dúvida e queira falar, tá? Pode ficar à vontade aí.
Muito bem, pessoal. Então, vamos ler aqui o que fala o número 2, tá? A letra A é parecida com a número 1, mas a B já não, né? Então, a letra A é o seguinte, ó, vamos ler o exercício. Então, ele diz aqui, ó, que cada amostra de ar, né? Então, tem um estudo que reportou que cada amostra de ar, né, que foi coletada, tem um percentual de 10% de conter um determinado poluente orgânico, né? Então, foi coletado lá uma amostra, e essa amostra, em geral, tem 10% de conter esse poluente orgânico, né? Então, no estudo considerou-se, então, 18 amostras, né? Então, coletou-se 18 amostras que sejam aí independentes com relação à presença do poluente orgânico, né? E, claro, cada amostra vai estar associada aí o quê? Cada uma dessas 18 existe existe o quê? Cada uma dessas 18 existe 10% de chance de conter esse poluente orgânico, né? Então, a gente vai considerar a seguinte variável aleatória, né? É o número de amostras que contém o poluente orgânico, né? Então, esse que é o número de amostras que contém o poluente orgânico, tá? E tem um pedido aqui para calcular. Letra A, calcule a probabilidade de que exatamente 2 amostras contenham poluente orgânico e qual é a probabilidade de que pelo menos 4 amostras contenham um poluente orgânico, tá? Então, a letra A é a mesma ideia da número 1, tá? A letra B já não. Então, vamos tentar fazer. Bom, primeiro de tudo, a variável aleatória já está explícita, né? Porque o próprio problema já reportou quem era ela. Se ele não reportasse, o que a gente tinha que fazer? A gente tem que procurar aqui, identificar quem é a variável aleatória que a gente está estudando. Porque se a gente não conseguir reportar isso, se a gente não conseguir identificar, já não tem nem como começar, não é? Então, vamos lá, é o 2, né? Então, o 2 começa aqui. Então, o 2 é o número de amostras de ar que contém poluente orgânico, né? Claro que quando a gente fala o número de amostras, a gente está pensando na totalidade de amostras que nós temos. Então, na verdade, está se estudando o número de amostras que contém esse poluente num total das 18 que foram coletadas, né? Então, aí já dá para suspeitar de binomial. Por quê? Porque justamente isso que é binomial, é o número de sucessos num total de N ensaios. O que a gente tem que investigar é se esses N ensaios realmente representam um ensaio de Bernoulli, né, e se a probabilidade do sucesso associado a esse ensaio realmente é constante, né? Então, além disso, o que a gente observa? Que a probabilidade de cada amostra conter o poluente é 0,1, né? Então, primeiro de tudo, se a gente suspeitar que isso daqui segue binomial, a gente tem que identificar quem é o nosso sucesso, né? Ou seja, cada uma dessas amostras está representando o que aí, então? Aparentemente, cada uma dessas amostras representam um experimento de Bernoulli, né? Então, eu tenho 18 amostras, então o nosso N é igual a 18, tá? Então, eu tenho cada uma dessas amostras, representam aí um ensaio de Bernoulli. E realmente representa? Sim. Por quê? Porque ele tem só 2 possibilidades, essa amostra, né? Sim ou não, é 0 ou 1. Ou ele vai conter o poluente orgânico, né? Ou ele não vai conter, tá? Não tem um meio termo, ele pode conter, não tem essa opção. Ou ele vai conter, ou ele não vai conter, né? Isso é muito simples, a qualquer tipo de teste ali, né, dentro dessa área da engenharia ambiental, consegue reportar isso. Olha, foi encontrado o poluente ou não foi encontrado, né? Então, quem é o nosso sucesso, né? A gente tem que pensar nisso. Quem é o nosso sucesso aqui? O nosso sucesso é o quê? É conter o poluente orgânico, né? Porque isso é o número de amostras que contém isso. Então, se o nosso sucesso é o poluente orgânico e se a probabilidade de cada uma das amostras, né, conter o poluente orgânico é 0,1, ou seja, 10%, né, de chance, então significa que essa probabilidade é a nossa probabilidade de sucesso, né, é o nosso pezinho aqui, que é 0,1, tá? Então, aí a gente observa, a gente está identificando, né, binomial. Então, está quase tudo pronto para ser. Falta uma coisa, falta a gente observar se essas amostras aí são independentes. E a gente tem isso, né? Porque aqui no meio do texto ele diz que
essas amostras são independentes com relação à presença do poluente. Né? Então, pronto. Então, a gente já garante que essa variável aleatória x segue distribuição binomial com o quê? Um n igual a 18, né, porque é o total de amostras que nós temos, e com a probabilidade p igual a 0,1, tá? Ou seja, 0,1, 10% de chance de obter esse poluente orgânico aí. Tá ok? Tá certo, pessoal? Tudo bem? Tá? Beleza, então. Então, agora, vamos voltar para a letra A. A letra A diz o seguinte, ó, o que falava lá mesmo? É calcular a probabilidade de que exatamente 2 amostras contêm poluente orgânico. O que significa exatamente 2? Né? Significa o quê? Que o número de amostras, né, o número de amostras que vão conter o poluente é igual a 2. Então, a gente está calculando o quê? A probabilidade do X, que é o número de amostras, ser igual a 2. Tá? Que é dado, então, né, ser igual a 2. Opa! Que é exatamente essa forma, essa ideia aqui, ó, a probabilidade x ser igual a 2, né? Aí, para a gente calcular o seguinte, como x segue uma binomial, então a gente volta lá para a fórmula, né? A fórmula dizia o quê? A fórmula dizia que a probabilidade de x observar um valor observado é a combinação nx a x vezes p elevado a x vezes 1 menos p n menos x. Então, a gente vai fazer isso, né? Então, aqui, a gente tem que n é 18, o x é 2, né, porque a gente está querendo calcular a probabilidade de exatamente 2 amostras. A probabilidade de sucesso P é 0,1 elevado a x, que é igual a 2, vezes a probabilidade de fracasso, né, que é o complementar do sucesso, que é 0,9 elevado a 16. Por que 16? Porque o nosso n é 18 e o x é 2, então 18 menos 2, 16. Tá, pessoal? Então, essa probabilidade aqui, ó, se a gente calcular ela aí, né, calcular primeiro o binômio, né, e pode usar algumas, para calcular isso, para ficar mais fácil, tem que utilizar algumas propriedades de fatoração, né, ou pelo menos você tem que relembrar algumas propriedades de números fatoriais, né, melhor dizendo, tá, se quiser fazer na mão, para ser mais rápido. E aqui é só calcular, né, qualquer calculadora aí científica faz essas contas, a gente obtém, então, a probabilidade de 0,2835, tá? Então, 0,2835 é a probabilidade, então, da gente encontrar 2 amostras dentre essas 18, né, que vão conter o poluente orgânico, né? Então, existe aí um pouco mais de 28% de chance disso acontecer. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta nessa letra A, de tudo que eu falei da solução da número 2 até aqui? Beleza. Vamos por aqui. A gente resolveu a letra A. Agora, a gente precisa resolver a letra B. Olha só o que está dizendo a letra B, pessoal. A letra B diz o seguinte, ó, calcule qual é a probabilidade de que pelo menos 4 amostras contenham poluente, tá? Então, aqui tem que tomar cuidado com o quê? Com a interpretação, com a nomenclatura, né? A gente está calculando, então, a probabilidade de pelo menos 4 amostras, né? Não é 4. Né? Então, essa é a probabilidade do X observar 4? Não, está errado isso. Né? Está errado, tá? Não é X observar 4, né? X observar 4 seria se ao invés de pelo menos tivesse escrito exatamente 4 amostras. Quando ele diz pelo menos, o que significa isso? Significa o quê? Pelo menos 4 é 4 ou mais. Né? Pelo menos 4 é 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou quantos? Até 18, porque existe 18 amostras no nosso estudo. Né? Então, tem que observar isso. Então, né, um sinônimo de pelo menos seria o quê? No mínimo, né? No mínimo 4. No mínimo 4 é o quê? É 4 para mais, né? O menor valor possível seria o 4, tá? Então, quando a gente fala a probabilidade, então, de calcular de que o poluente esteja, né, em pelo menos 4 amostras, significa o quê? Que é 4 ou mais. Como a gente escreve isso em linguagem matemática, na probabilidade? É a probabilidade do x ser igual a 4? Não. É a probabilidade do x ser o quê? Maior
ou igual a 4, né? Porque é 4 ou mais, tá? Então, a gente escreve isso dessa maneira, tá, pessoal? É a probabilidade do x ser maior ou igual a 4, tá? E aí, tem várias maneiras da gente fazer, pessoal, tá? Várias, assim, pelo menos duas bem claras. Qual é a primeira delas? É o seguinte, ora, se a probabilidade de pelo menos 4 amostras é 4 ou mais, isso significa que é a probabilidade de 4, né, ou de 5, ou de 6, ou de 7, ou de 8, ou de 9, ou até 18. Então, uma ideia é o quê? A probabilidade do x ser maior ou igual a 4 é a probabilidade do x observar 4, ou 5, ou 6, ou 7, até 18. Isso significa que a probabilidade do x observar 4 mais 5, né? Do x é igual a 4, do x é igual a 5, mais x igual a 6, e você pode somar todas essas probabilidades até 18. Ou seja, isso daria aproximadamente, pessoal, 14 cálculos para se fazer. É possível fazer? É interessante? Não, porque, né, é bem exaustivo, né? Então, uma outra maneira de se fazer, pessoal, é algo que eu sempre venho frisando desde quando a gente começou a trabalhar com probabilidades, que é o quê? Que é a gente trabalhar pela probabilidade do complementar. Então, a gente observa que a probabilidade, né, na letra B, do x ser maior ou igual a 4, é o quê? É a probabilidade do complementar, né? O que significa isso? A gente sabe de uma propriedade lá em probabilidade que a probabilidade do nosso evento, que nesse caso é x ser maior ou igual a 4, é o quê? 1 menos a probabilidade do seu complementar. Então, o que é o complementar de x é maior ou igual a 4? É aquilo que complementa ele. O que complementa isso? Imagina numa reta você fazer uma bolinha no 4 e você desenhar um intervalo quando ele é maior ou igual a 4. O que é o complementar? É o que está sobrando, né? Então, seria o quê? 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual a 4. Né? Então, x é menor ou igual a 4, x é o complementar do x ser maior ou igual a 4. Tá? Então, ou seja, calcular essa probabilidade aqui, esse 1 menos essa probabilidade, é o mesmo, vai dar o mesmo resultado de que você fazer a probabilidade mais exaustiva, né? Que é você estudar a probabilidade do x ser igual a 5 mais igual a 6, igual a 7, igual a 8, até igual a 18. Tá? Ora, então, isso, agora a gente tem que entender o que significa a probabilidade do x ser menor do que 4. Significa o quê? Que ou ela é 3, né? Ou 3 amostras vão ter o poluente, ou 2, ou uma, ou nenhuma. Então, a probabilidade do x ser menor do que 4 é estudar a soma dessas probabilidades aqui, ó. Ou a amostra não vai ter nenhum poluente, que é o quê? O número de amostras de ar ser igual a 0, ou o número de amostras de ar que contém o poluente ser 1, ou ser 2, ou ser 3. Né? Então, a gente tem que fazer essas contas. Probabilidade do x ser igual a 2 nós já resolvemos na letra A. Ó. Então, nós temos que fazer aí 3 cálculos. Né? Então, pessoal, tem que se fazer 3 cálculos. Também nem tudo são flores, né? Mas é melhor do que fazer 14 cálculos aí, que seria a ideia de estar fazendo por aquele primeiro problema, né? De forma mais exaustiva e tal, tá? Então, tem que se calcular a probabilidade do x ser igual a 0, do x ser igual a 1 e do x ser igual a 3, já que do x igual a 2 nós já temos. Então, fazendo esses cálculos, pessoal, a gente chega no seguinte, ó. A probabilidade do x ser igual a 0, ó, é o quê? É a combinação 18, 0 a 0, tá? Ou seja, não vai observar nenhuma amostra sendo o poluente, né, com o poluente, vezes a probabilidade a 0,1 elevado a 0, tá? Vezes 0,9, que é a probabilidade de sucesso, né? De fracasso, elevado a 18. Por que 18 aqui, pessoal? Porque aqui vai ser n menos x, 18 menos 0, 18. O que a gente observa, pessoal? Que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1, né? Isso a gente sabe lá, de potenciação, regra básica, sempre vai ser 1. A combinação 18, 0 a 0, né? O coeficiente binomial 18, 0 é 1, pessoal, tá? A gente pode calcular lá que é 1, tá? Isso aí dá para fazer no R de forma bem simples, né? Só fazer aqui, ó, para vocês verem. Tá? Então, ó, choose, né? 18
0, isso dá 1. Ó, tá aqui, dá 1. Né? Por quê? Porque vai ficar 18 fatorial dividido por 18 fatorial vezes 0 fatorial. Como 0 fatorial é 1, 18 fatorial por 18 fatorial, se anula, tudo fica 1. Né? Então, aí, o que sobrou nesse caso, tá, pessoal? O que sobrou nesse caso é o quê, ó? É a probabilidade, né? Por exemplo, a probabilidade, então, aí, ó, vamos fazer aqui, ó. A probabilidade do x é igual a 3, desculpa, x igual a 0, quanto que é? Né? Sobrou somente lá 0,9 elevado a 18, né? Ó. Tá? Sobrou só isso, 0,9 elevado a 18. Então, se a gente fazer essa conta, aqui, ó, tá? Deixa eu apagar tudo isso que tá aqui embaixo, né? Fazendo essa conta, ó, dá quanto? Ó, 0,1500, eu aproximei para 0,1500, tá, pessoal? Então, ó, 0,1500. A probabilidade do x ser igual a 2 é isso daqui, a gente já fez, né? Que dá esse 0,28 aqui, 35. Vamos fazer aqui, ó, a probabilidade do x ser igual a 1, quanto que vai dar? Né, do x igual a 1, é o quê? Eu vou escrever aqui, depois a gente volta lá, pessoal. Vai ser o choose de 18, 1, né? Vezes 0,1, que é a nossa probabilidade de sucesso, ponto 1, elevado a 1, né? Vezes o 0,9, que é a probabilidade de sucesso, elevado a 17, né, pessoal? Porque 18 menos 1 dá 17, tá? Então, isso daqui só retirei da fórmula lá da binomial, né? E aí, fazer a conta, pessoal, tá? Esse choose aqui, 18, combinado uma vez, né, vai dar o quê? 18, tá? Fazer isso aqui, ó, dá 18. Quando isso multiplica por essa quantidade, essa probabilidade aí dá o quê? Ó, aproximadamente 0,300, né? E é justamente isso que está aqui, ó, 0,300. E, por fim, a gente faz a probabilidade do x ser igual a 3, e daí a gente resolve o problema, tá? Então, por fim, aqui, ó, a probabilidade do x ser igual a 3, né? Do x ser igual a 3, vai ser o quê? A combinação, né? Vai ser, ó, a combinação 18, 3 a 3, 0,1 elevado ao cubo, né? Que é o x, o valor observado, vezes 0,9 elevado à subtração da quantidade de amostras lá, menos as 3 que a gente quer tá trabalhando aí, né? Então, aqui vai ficar 18, 3, né? 0,1 elevado ao cubo e 0,17 elevado à 15ª potência, tá? Fazendo essa conta, a gente tem um resultado aí de 0,168, tá? Então, aqui a probabilidade é 0,1680. E aí é só a gente substituir aqui, né, pessoal? Então vai ficar 1 menos toda essa soma, né? Tem que somar esse 0,15 mais esse 0,300 mais esse 0,28 mais esse 0,2835 aqui, né? Que será essa conta. Então, fazendo toda essa conta, né? A gente pega, então, essas contas aqui, né? Fazendo essa soma e tirando de 1, nós temos, então, que a probabilidade, que é a resposta, tá, pessoal? Então, a gente tem que a probabilidade de pelo menos 4 amostras conter o poluente orgânico será aí 0,0985. Ou seja, existe aí uma chance de 9,85%, né, de que pelo menos 4 amostras contenham o contenham o poluente orgânico, tá? Então, essa que é a ideia aí do exercício, tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Alguém fez por uma maneira diferente que queira relatar, que queira falar para a gente? Ok, pessoal. Bom, uma outra pergunta que a gente poderia fazer aqui é o seguinte, né? Poderia ter uma letra C, e a outra pergunta seria o seguinte, ó, qual é o valor esperado, então, dessa variável aleatória x? Ou seja, qual é o número de amostras esperadas, né, que vão conter o poluente orgânico,
né? Então, eu quero entender isso, o quanto que a gente espera, né? Porque às vezes isso pode ser uma coisa interessante, né? Ou em média, quanto que a gente espera, né? Qual que seria a média, então, de amostras aí que vão conter esse poluente orgânico? Ora, então a gente tem que lembrar que quando a gente está trabalhando com esses conceitos de valor esperado, eu quero calcular o E de X, né? Que é o valor esperado, ou a média, né? Ou a esperança matemática da variável aleatória X. Como essa variável segue distribuição binomial, pessoal, a distribuição binomial tem uma fórmula explícita para se calcular valor esperado e variância, né? Então, o valor esperado é quem, ó? O valor esperado é isso daqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. O valor esperado, que é o E de X, é N vezes P, né? Então, a gente pode fazer de cabeça isso. O N vale quanto? O N é 18, que são 18 amostras. O P é 0,1. Então, é 18 vezes 0,1, ou seja, né, 18 vezes 0,1 vai dar quanto aí? 1,8, né? Que seria o quê? 10% dessas amostras aí, né? Então, é 1,8. Então, você poderia dizer que, em média, a cada 1,8 amostras contém o poluente orgânico. Ou, se a gente quer saber o número esperado de amostras, você pode arredondar isso para 2. Então, é esperado aproximadamente aí 2 amostras, né? Que entre essas 18 aí que vão conter o poluente orgânico. Ou você poderia interpretar de uma outra maneira. A cada 100 amostras que a gente estuda, 18, né? Contém aí o poluente orgânico aí, tá? Seria uma outra interpretação, tá? 18 aí, né? Vão conter o poluente orgânico, tá? Ok, pessoal? Então, essa é uma outra pergunta, uma outra ideia. A gente pode calcular a variabilidade também, né? Que é só colocar aqui na fórmula e calcular a variabilidade desses valores observados.